Hoje, o momento da palavra, ele vai ser um pouquinho diferente do que nós estamos acostumados aí a ver nos domingos, né? Porque hoje nós vamos dar continuidade, ou melhor, encerrar, né? A sequência de estudos que nós... Obrigado, viu, irmão? A sequência de estudos que nós começamos às quartas-feiras, né? Nos cultos de ensino. E hoje nós vamos falar daquele que era o penúltimo estudo da nossa apostila de confissão de fé, que acabou se tornando o último, né? Porque o pastor pediu para que nós ministrássemos esse estudo hoje, né, no dia de hoje. O tema do nosso estudo é justos e ímpios. Então é um tema bastante importante para que nós entendamos algumas coisas, alguns pontos, e eu peço que você preste muita atenção, se desligue nesse momento, para que você possa sair daqui entendendo aquilo que o Senhor quer nos ensinar, amém? Para aqueles que já estão mais acostumados, né, que já frequentam com mais frequência os cultos de quarta, nós citamos bastante versículos, né, e vamos explicando cada um deles. Então, se você nem quiser abrir, porque talvez não vá dar tempo, porque se a gente for ficar esperando abrir nos versículos, a gente vai se prolongar muito aqui, né? Mas aí você pode acompanhar lá em cima, lá no quadro, tá? Os versículos que nós vamos lendo aqui. Então, o texto da nossa apostila, ele diz o seguinte nesse capítulo: Deus, no exercício de sua sabedoria, está conduzindo o mundo e a história a seu termo final. E o primeiro ponto diz o seguinte: em cumprimento à sua promessa, Jesus Cristo voltará a este mundo, pessoal e visivelmente, em grande poder e glória. No livro de Atos, capítulo 1, no versículo 11, o texto nos diz o seguinte: e lhes disseram, homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês viram subir. Então, nós percebemos aqui que o olhar desses homens galileus que estavam ali presenciando o momento em que Jesus ascendeu aos céus, não era um olhar de apreciação, um olhar de vislumbre, né, de felicidade por estar contemplando e presenciando um momento único para a humanidade e para a história do cristianismo. O olhar deles, na verdade, era um olhar de receio, um olhar de medo quanto àquilo que haveria de vir, né, após Jesus voltar, retornar aos céus, sem a presença física de Jesus no nosso meio. Então, eles se sentiam amedrontados por aquilo que haveria de vir ainda, desamparados talvez até, né? Só que uma das grandes e maiores certezas que nós precisamos ter, que nós podemos ter como crentes em Jesus, salvos, é que nós nunca estaremos só. Nós nunca estivemos, não estamos e nunca estaremos só, desamparados, enquanto nós estivermos aqui. O próprio Jesus, antes de ser elevado aos céus, no versículo 8 aí, então, ele disse que enviaria o seu próprio Espírito para que estivesse conosco todos os dias das nossas vidas, enquanto nós estivéssemos aqui. E no momento em que Jesus é levado aos céus, diante dos olhos daqueles homens que ali estavam, frente a uma percepção, diante de um feeling, né, podemos dizer assim, de que aqueles homens estavam preocupados, né, Deus então envia anjos para falar diretamente a eles, trazendo uma mensagem de esperança, né, dizendo a eles exatamente, esse mesmo Jesus que está sendo elevado aos céus neste momento, diante dos olhos de vocês, da mesma forma como ele está subindo, ele retornará. Exatamente da mesma maneira como vocês estão vendo ele ir, vocês verão ele voltar. E esse é o consolo que nós temos. Essa é a alegria que nós precisamos ter. Essa esperança que foi passada àqueles homens, ela precisa estar enraizada nos nossos corações hoje também. A certeza, primeiro, de que não estamos sós,
porque o Espírito Santo do Senhor está conosco todos os dias das nossas vidas. E segundo, que Jesus voltará para buscar o seu povo e para julgar a humanidade. Lá em Mateus, no capítulo 16, versículo 27, o texto diz o seguinte: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Perceba algo aqui nesse texto. Jesus está reafirmando que um dia ele voltará, correto? E ele diz também que retribuirá a cada um conforme as suas obras. E diante desse trecho aqui, talvez possa surgir uma questão nas nossas mentes, né? Que é, se a salvação é pela graça e não por obras, por que então que Jesus irá nos recompensar pelas nossas obras? Qual que é o sentido? Como nós podemos entender essas duas coisas caminhando juntas, né? E se nós olharmos para o contexto onde Jesus fala essas coisas, nós vamos perceber que ele estava falando de algo específico, né? Nos versículos anteriores, Jesus ele começa então a alertar os seus discípulos ali sobre a necessidade, né, que havia de que ele fosse para Jerusalém para sofrer nas mãos dos anciãos, dos escribas e dos fariseus, para que ele morresse, para que ele ressuscitasse no terceiro dia, e assim se cumprisse então as promessas do Pai. Só que, humanamente falando, da mesma forma como aqueles homens galileus ficaram temerosos naquele momento em que Jesus foi elevado aos céus, humanamente falando, para aquelas pessoas que estavam próximas de Jesus, quando ele falou que ele precisaria morrer, ou que ele iria sofrer e morrer, isso representava um grande desastre, né? Representava uma dor muito grande por algo que poderia acontecer para a humanidade, né? Porque eles sentiam que eles precisavam, de fato, da presença física de Jesus caminhando com eles ali. E para Pedro, né, o sentimento era exatamente esse, né? Depois que Jesus diz essas coisas a eles, aos discípulos, nós temos aquela clássica manifestação de Pedro, onde ele se revolta, entre aspas, né, dizendo para Jesus que de forma alguma Deus permitiria que isso acontecesse a ele. E aí então Jesus, de maneira muito dura e muito direta, repreende Pedro, né, e se dirige a ele, inclusive, o chamando de Satanás, né, dizendo que ele não poderia frustrar ou atrapalhar os planos de Deus. As palavras de Pedro aqui, irmãos, analisando pela nossa ótica humana, elas não tinham como objetivo mudar ou frustrar ou parar os planos estabelecidos por Deus. Até porque Pedro não tinha esse poder, nós não temos esse poder. Aquilo que Deus estabeleceu, estabelecido está. Nada pode mudar, nada irá mudar aquilo que Deus estabeleceu. Então, as palavras de Pedro, o sentimento de Pedro sendo expressado aqui, era um sentimento de um desejo muito grande que ele tinha de não deixar que Jesus fosse morto. Justamente porque era uma situação que trazia desespero ao seu coração, angústia ao seu coração, medo ao seu coração de imaginar perder o seu Salvador, né? Então, para Pedro, era algo muito difícil de aceitar, e eu tenho certeza absoluta que se fôssemos nós ali no lugar de Pedro, talvez também teríamos essa mesma postura, né? Só que Jesus mostra para Pedro aqui que o que estava acontecendo ali não se tratava daquilo que os olhos de Pedro estavam sendo capazes de enxergar. Existia algo muito maior, muito mais profundo, muito melhor para acontecer, que Pedro precisava entender. Então, quando Jesus ele fala, portanto, dessa retribuição pelas obras feitas aqui, Jesus ele está falando sobre o fato de nós deixarmos os nossos próprios desejos carnais e terrenos, nós deixarmos as nossas próprias vontades que estão presas a este mundo, que não são eternas, que são, né, passageiras, e nos apegarmos de fato àquilo que é eterno. As recompensas de Deus, a maneira como Deus vai recompensar as nossas vidas por permanecermos fiéis a Ele,
é muito maior, muito melhor e permanente para as nossas vidas no momento em que nós formos salvos. Então, ele mesmo diz isso ali nos versículos 24 e 25 de Mateus 16. Ele diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a achará. Então, o desejo de Jesus, ao dizer que essas coisas, que aquele que perder a sua vida por amor a Ele, a achará, não quer dizer que Jesus quer que nós soframos. Não é isso. Jesus não sente prazer no nosso sofrimento. Só que o que Jesus quer dizer aqui, irmãos, é que ainda que nós soframos, ainda que nós passemos por grandes tribulações, nós precisamos estar cientes de que sofrer por Cristo, passar por aflições, por Cristo, por amor a Cristo, é muito maior e muito melhor do que ter os nossos desejos carnais, terrenos, satisfeitos e as nossas vontades realizadas aqui. Nada se compara a sofrer por amor do Senhor. Amém? O segundo ponto da nossa apostila, o segundo e o terceiro nós vamos tratar agora de uma vez só. O segundo diz o seguinte: os mortos em Cristo serão ressuscitados, arrebatados e se unirão ao Senhor. E o terceiro ponto diz: os mortos sem Cristo também serão ressuscitados. Olha o que diz Daniel, capítulo 12, versículos 2 e 3. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Outra certeza, irmãos, que nós precisamos carregar conosco, que nós precisamos ter, que a Bíblia é muito clara aqui, ao nos ensinar, ao deixar para nós aqui, é que tanto os salvos quanto os condenados serão julgados por Deus. Serão ressuscitados e julgados por Deus. Ao ouvir a voz de Deus, aqueles que morreram terão seus corpos físicos mesmo, de fato, ressuscitados e passarão pelo julgamento do Senhor. Tanto os que serão salvos, quanto os que serão condenados. Mas, por que então que os mortos precisam ressuscitar para o julgamento, né? Se quando eles morrem, eles já têm o seu destino determinado ali, eles já vão para um lugar específico e determinado. Por que isso precisa acontecer? Ao que nos parece, irmãos, a ideia que está incutida aqui no fato de os mortos serem ressuscitados para o dia do julgamento, entre muitos os mistérios que Deus tem, né, diante dos seus atos, naquilo que Ele faz, nos traz a ideia de levar toda a humanidade a um mesmo patamar. Levar toda a humanidade a um nível de igualdade no seu estado terreno. Por quê? Nós precisamos nos lembrar que no dia do julgamento ainda haverão muitas pessoas vivas. Nem todos estarão já mortos. Portanto, para que um julgamento aconteça, a ideia que nós temos diante de um julgamento é que ele vai acontecer e tudo o que acontecer ali será da forma mais justa possível, correto? O julgamento ele serve para estabelecer justiça entre os homens, né, para que a lei seja aplicada e cumprida. Apesar de a lei humana nem sempre cumprir com esse pré-requisito, nós servimos a um Deus plenamente justo e nós sabemos que Ele vai, né, estabelecer toda a justiça possível. Portanto, esse talvez seria o primeiro ponto, o ponto inicial, para que quando nós estivermos diante do tribunal de Deus, todos estejam em um mesmo nível de igualdade, em um mesmo nível de justiça, em um mesmo plano, certo? Recebendo então o julgamento do Senhor. Todos receberão, da mesma maneira,
o julgamento de Deus. Ok? Lá em Romanos capítulo 8, versículo 23, o texto diz assim: E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, para os salvos, irmãos, o dia da ressurreição, né, para o julgamento, trará um benefício, que é o benefício de ter os seus corpos glorificados, transformados. O texto aqui fala sobre a redenção do nosso corpo, né? Por que que isso vai acontecer? Para que nós sejamos capazes de suportar a glória de Deus. Nossos corpos serão feitos como o de Cristo. Nós teremos corpos glorificados. Nós seremos capazes de nos achegarmos a Ele, estarmos diante da Sua presença, né, de uma forma que nós não sejamos fulminados, por exemplo. E, embora os salvos já possam desfrutar, enquanto aqui estão, né, de muito daquilo que existe no céu, né, o texto diz que nós gememos em nosso íntimo. E isso acontece justamente porque nós vivemos em um corpo terreno. Nós vivemos em um corpo sujeito a sofrer com as situações deste tempo. É por isso que as aflições do dia a dia nos atingem. É por isso que nós sofremos, nós adoecemos, nós nos entristecemos. Porque aquilo que nós temos neste mundo são essas coisas. A nossa esperança de deixar de sofrer não está para este tempo. Nós somos livres por Deus de muitas coisas. Nós precisamos orar, clamar, né, pedir para que o Senhor nos auxilie, nos ajude, e Ele fará com que isso aconteça. Mas, sem nos esquecermos de que este mundo nos reserva muitas aflições. O segredo é estar em Cristo. O segredo é seguir a Cristo, é caminhar com Cristo, para que nele nós possamos vencer. Então, a esperança que nós temos, nós, salvos em Cristo, é de aguardar ansiosamente, né, pelo dia em que nós nos tornaremos de fato filhos do Senhor, de maneira plena, total, sem restrições, sem poréns. Nós já somos filhos. Os irmãos que estão participando dos cultos de quarta vão lembrar de quando eu falei sobre o conceito do já e o ainda não. Nós somos filhos, mas nós ainda não podemos desfrutar de todas as bênçãos. Nós não podemos ainda ter acesso a toda a herança, porque existe um momento que nós poderemos, que está reservado para que nós desfrutemos então de todas essas bênçãos reservadas para um dia. Amém? Mateus capítulo 13, versículos 39 e 40, diz assim: O inimigo que o semeou é o diabo, a colheita é o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será o fim dos tempos. Então aqui nós temos a contrapartida daquilo que nós acabamos de ler, a respeito dos salvos, né? E essa é uma das coisas, irmãos, que a igreja, de modo geral, deixou de falar. A igreja deixou de pregar sobre as consequências de uma vida de pecado. A grande parte da igreja se tornou muito mais fácil, muito mais comum dentro das igrejas, nós criarmos um discurso e falarmos, né, simplesmente, unicamente, da graça salvadora de Deus, do que da justiça de Deus, que condena o homem e condena o pecado. Porque um discurso de amor, quando ele é pregado com base apenas na graça de Deus, faz com que as igrejas estejam cheias. Porque é muito bom você ouvir que Deus te ama, que Deus quer cuidar de você, que Deus quer restaurar a sua casa, a sua vida, a sua família. É muito bom. Isso é verdade. Deus faz isso. Mas essa é uma mensagem incompleta. A mensagem do Evangelho, ela não começa com bênçãos. A mensagem do Evangelho começa com arrependimento. A mensagem que Jesus pregou era: arrependam-se,
dos seus pecados, porque o dia está próximo. O arrependimento de pecados, ele traz consigo uma porção de bênçãos. Ainda que não mereçamos, nós recebemos muitas e muitas bênçãos do Senhor. O princípio básico, irmãos, da condenação de Deus é justamente porque Ele ama a verdade. E essa verdade, ela não pode ser alterada. Por quê? Porque a verdade é a palavra. Cristo é a palavra da verdade. Nele está contida toda a verdade. E na grande maioria das vezes, o amor de Deus, ele se manifesta através da sua justiça. Deus não abre mão da sua justiça. Até mesmo o amor que Ele tem, a forma principal que Deus tem de expressar o quanto Ele nos ama é sendo justo. Então, da mesma maneira como a salvação para aqueles que foram fiéis a Cristo, está também a condenação no fogo eterno para aqueles que não foram fiéis a Ele. Essa é uma verdade, irmãos. Nós não podemos, não devemos fugir dessa verdade. O quarto ponto da nossa confissão de fé diz o seguinte: conquanto os crentes já estejam justificados pela fé, todos os homens comparecerão perante o tribunal de Jesus Cristo para serem julgados, cada um segundo suas obras, pois através destas é que se manifestam os frutos da fé ou os frutos da incredulidade. Olha o que diz o texto de Atos, capítulo 10, versículos 42 e 43. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo o que nele crê recebe remissão dos pecados. O fato, então, estabelecido aqui, até esse ponto aqui do nosso estudo, é que haverá um tribunal e que Jesus Cristo será o justo juiz que irá julgar o povo, que irá julgar a humanidade. Então, como nós falamos, anteriormente, o grande princípio de um tribunal é que ali seja feita a justiça, de fato. E para que isso aconteça no tribunal de Cristo, onde a centralidade da ideia desse tribunal é julgar vivos e mortos perante ao seu modo de viver aqui na terra, a justiça, ela deve ter como princípio base, a participação de todos os homens, independente de qual tenha sido o seu modo de viver, independente de qual tenha sido a maneira que você escolheu viver. Todos nós compareceremos ao tribunal de Cristo. E veja que contraste que nós vemos aqui, então, diante deste texto de Atos, que está escrito aqui para que nós coloquemos em prática, em relação ao que nós podemos presenciar na igreja hoje, de modo geral, O texto, então, ele está nos dizendo que Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e mortos. Então, perceba que Jesus, Ele demonstra aqui uma necessidade que há na humanidade saber que Ele julgará o nosso modo de viver aqui. Ele queria que isso fosse dito. O texto diz exatamente isso. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Ele foi constituído por Deus como juiz. Então, esse era um desejo de Jesus, que nós fizéssemos isso de fato, sem esconder essa verdade. No entanto, como nós acabamos de falar também, a grande maioria das igrejas hoje não querem, de alguma forma, pregar Jesus como juiz, mas querem pregar um Jesus que é compassivo, que ama o pecador. A facilidade de atrair público, de encher igrejas, de encher salões, é muito maior dizendo que Jesus te ama e te
te aceita do jeito que você está, que você não precisa fazer nada, porque Ele já te salvou, porque Ele já te perdoou. Essa é uma mensagem gostosa de ouvir, né? Que faz carinho no nosso ego. Só que isso nos dá também condições de continuar sendo quem somos. Então é muito mais fácil falar isso do que pregar um Jesus que a Bíblia diz que deve ser pregado como juiz. Que nós precisamos nos arrepender de uma vida de pecados para que nós não sejamos condenados por esse juiz. E perceba que o texto, ele fala sobre nós sermos testemunhas de Jesus como sendo juiz. Quando nós damos testemunho de algo, de alguma coisa, nós falamos então acerca de um fato. Né? Ninguém dá testemunho de uma possibilidade, de algo que pode vir a acontecer. Não, não é isso. Quando você é chamado, por exemplo, para ser testemunha de alguém em um tribunal, você precisa levar provas daquilo que você viu, daquilo que você presenciou, de um fato que está estabelecido. Então, esse é o pedido, né? Que vocês sejam testemunhas. Então, o que nós entendemos? Nós precisamos ser testemunha de um fato. Que fato é esse? O fato é que Jesus é o justo juiz. Só que diante desse testemunho que nós temos o dever de anunciar aqui, nós temos também um incentivo para que nós façamos isso. Primeiro, baseado no fato de que, como o texto diz aí no versículo 43, esta verdade de que Jesus é o juiz que julgará a humanidade, ela é carregada desde os tempos dos profetas. Eles anunciaram, eles testemunharam desse fato, e veja, antes mesmo de Jesus se manifestar como homem, eles já testemunharam de uma verdade que viria. Como eu disse, Jesus é a verdade. Jesus é um fato. E os profetas, ainda que não tivessem tido o privilégio de caminhar com Cristo fisicamente, já testemunhavam de um fato estabelecido por Deus. E o segundo, que é o principal, é entender que o justo juiz, que julgará a todos, também trará remissão total e completa de todo o pecado, né, que nós tenhamos cometido durante a nossa vida. Ele nos limpará, Ele tirará de nós toda mancha, toda mácula, e Ele nos fará santos de uma vez por todas em sua presença. Para aquele que crê na sua obra de redenção na cruz, para aquele que crê no sacrifício feito na cruz, esse será salvo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, o texto diz: porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, algo que nós precisamos entender sobre esse versículo aqui também, é que nós precisamos analisar ele seguindo o mesmo padrão lá de Mateus 27, que nós falamos sobre as obras, né? A retribuição, irmãos, que nós teremos mediante as obras que nós fizermos aqui, não é uma retribuição que está relacionada com a nossa capacidade de ser fiel a Deus e de alcançar a nossa salvação. Por quê? Porque a Bíblia ela é muito clara ao nos ensinar que a salvação é exclusivamente pela graça. É um favor que nós não merecemos, que nós jamais seremos capazes de merecer, que nada daquilo que nós fizermos, nenhum esforço, nada daquilo que nós temos capacidade de fazer, poderá nos garantir a salvação por causa dessas capacidades. A salvação é pela graça. Então a retribuição dada aos salvos, ela está relacionada com os galardões que nós teremos, né, por manifestar uma vida de fidelidade a Deus aqui. Na Bíblia, não há uma referência muito clara do que seriam esses galardões, né? Não existe algo específico, claro ali nos dizendo, nos mostrando o que é, né? Talvez em alguma outra oportunidade nós poderíamos fazer um estudo baseado só nisso, pesquisar mais, entender sobre o que se trata esses galardões. Mas a ideia central, né, a ideia que passa os galardões é uma ideia de algo muito bom, reservado para nós, né, pelo próprio Deus, que nós vamos poder desfrutar, né, além da salvação.
O ponto 5 e 6, diz assim: os ímpios condenados e destinados ao inferno, lá sofrerão o castigo eterno, separados de Deus. Os justos, com os corpos glorificados, receberão seus galardões e habitarão para sempre no céu com o Senhor. João capítulo 5, versículos 28 e 29. O texto diz assim: não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Então o texto do Evangelho de João, mais uma vez, reafirmando que chegará a hora em que todos ouvirão a voz de Jesus, o justo juiz, tanto vivos como mortos, todos ouvirão e responderão e irão até ele. E a certeza que nós temos por este texto é que parte daqueles que Jesus julgar serão julgados para a vida eterna, para desfrutar do reino de Deus de forma plena, né, receber a sua herança total, e a outra parte que será julgada para a morte, destruição e separação eterna de Deus. E aqui diante disso, eu gostaria de levantar uma questão. Se Deus deseja que todos sejam salvos, como diz 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, e tendo Deus todo o poder em suas mãos de salvar a humanidade, por que Ele não salva todos então? Veja bem, o texto de 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, diz exatamente isso, que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Mas o texto não diz que Deus fará com que todos os homens sejam salvos. O mesmo Paulo que escreve a Timóteo essas palavras, também escreve em Romanos capítulo 9, verso 21, que com suas próprias mãos, Deus fez do mesmo barro vaso para honra e vaso para desonra. E estes vasos somos nós. Então nós temos algo aqui que vai nos ajudar a interpretar o que o texto de Timóteo está dizendo. Que nada mais é do que nós lermos o contexto, né? Nós vamos ler então aqui 1 Timóteo 2, de 1 a 4, para nós entendermos do que se trata. Primeiro Timóteo 2, de 1 a 4. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa, tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quando nós lemos o contexto, então, do que Paulo diz a Timóteo, nós percebemos que o foco de Paulo aqui é ensinar sobre a importância do exercício da oração. Ele nos incentiva a orar por todas as pessoas. Então, absolutamente todas as pessoas devem ser incluídas nas nossas orações. E quando Paulo diz isso, Paulo fala que esse é um ato aceitável e que agrada ao Senhor. Vamos entender então um pouquinho do conceito, do que significa a palavra deseja, usada aqui então no versículo 4. Dentro da Bíblia, irmãos, eu gostaria que você prestasse muita atenção agora, porque é um assunto um pouquinho mais complexo, mas não quero que você se apegue a termos, a nomes, eu quero que você entenda o conceito, que é o que nos importa aqui. Eu só vou citar o nome para a gente conseguir introduzir. Então, dentro da Bíblia, diante dos vários gêneros literários, vários tipos de escrita que a Bíblia tem, como nós estudamos lá na nossa primeira aula, a Bíblia ela é um livro, né? São vários livros diferentes, cada um com um tipo de escrita. Então, nós vamos encontrar nesses diferentes tipos de escrita alguns recursos de linguagem, né, que eram usados lá pelos primeiros autores, né, que escreveram o texto bíblico.
na intenção de nos ajudar a entender sobre o que o texto está realmente falando. Então, um desses recursos usados por ele se chama antropopatismo. Nome muito feio, né? Muito difícil. Mas, como eu disse, não se apegue ao nome, se apegue ao que significa. Esse recurso de linguagem, ele se trata de quando os autores bíblicos, eles usavam expressões que associassem ou que comparassem os sentimentos de Deus com os sentimentos humanos, justamente para que ao ler o texto nós tivéssemos a condição de entender, ou pelo menos de forma primária, de forma bem rasa, o que o texto de fato está dizendo. Então na Bíblia, por exemplo, nós vamos encontrar vários textos falando sobre os sentimentos de Deus. Nós vamos ver lá em Gênesis, por exemplo, falando que Deus se arrependeu. Nós vamos ler em Provérbios falando que Deus se aborrece. Em Ezequiel nós vamos ler que Deus ficou indignado, etc. Só que sobre todos esses sentimentos citados aqui, nós como seres humanos, nós temos domínio sobre esses sentimentos, principalmente os ruins, Nós sabemos o que é se arrepender, nós sabemos o que é se aborrecer, ficar indignado, nós temos domínio sobre esses sentimentos. Só que nós precisamos nos lembrar que Deus é espírito. E diante disso, Ele não está sujeito de forma alguma a sentir as mesmas coisas e da mesma forma como nós sentimos. Porque nós somos seres humanos, passíveis a erro. Nós estamos suscetíveis a errar. Deus não. Justamente porque Ele não é ser humano, Ele não é homem. Deus é espírito. Então, Deus ele não se ira como nós nos iramos. Deus ele não se arrepende como nós nos arrependemos. Deus não se indigna como nós nos indignamos. Deus não se alegra como nós nos alegramos. E Deus não deseja como nós desejamos. Porque a nossa forma de desejar, por exemplo, em muitas, ou talvez na maioria das vezes, ela ultrapassa os limites. Inclusive, nos leva a pecar. Seja qual for o desejo, dos mais bobos aos mais intensos. Normalmente, os nossos desejos nos levam a pecar. E como nós falamos alguns dias atrás, Deus, irmãos, Ele não sente prazer, nós citamos hoje também, Ele não sente prazer nenhum em ver os seres que Ele mesmo criou sendo condenados, sendo levados ao inferno para serem torturados e sofrerem uma angústia eterna. Deus não tem prazer nisso, porque Ele nos criou, Ele nos formou. E é justamente nesse ponto, nessa ideia que Deus deseja que todos sejam salvos. Porque Ele não tem prazer em ver os seres que Ele criou sendo condenados. Só que acima de qualquer coisa, como nós já falamos também, Deus ama a verdade e Ele não mente. E o seu amor, era, é e sempre será manifestado através de justiça. E como diz o versículo 20 lá de Romanos 9, que nós citamos também, nós não temos a capacidade ou o direito de questionar a Deus em relação aos meios, aos métodos que Ele usa para salvar o seu povo. O próprio texto bíblico diz isso. Por quê? Porque essa é uma capacidade que somente Ele tem. Nós, além de nós não termos a capacidade de julgamento, de quais são as formas, as maneiras como Deus vai salvar o seu povo, nós também não temos a capacidade de saber quem Deus vai salvar, ou quem Deus vai condenar. E é justamente por isso que o conselho de Paulo a Timóteo é para que nós oremos por todas as pessoas. O nosso papel não é de estabelecer quem será salvo, quem será condenado. O nosso papel é de pregar o evangelho a toda criatura. E conforme Paulo diz, orar por todas as pessoas. Por quê? Se nós fizermos isso, a intenção, na verdade, de nós pregarmos o evangelho a toda criatura e orarmos por toda criatura, é para que a mensagem do evangelho alcance de fato aqueles que ainda precisam ser alcançados,
para que a mensagem do Evangelho, através da ação do Espírito Santo de Deus, transforme vidas, traga pecadores do lamaçal do pecado e transportem para um ambiente de luz. Esse é o objetivo da nossa pregação e da nossa oração por todas as pessoas. Lembre-se sempre, Deus não tem prazer em condenar a humanidade, mas Ele é justo e Ele vai condenar. Não se esqueça disso. E essa é uma mensagem urgente, irmãos. Mais do que pregarmos que as pessoas serão abençoadas, que elas prosperarão, que elas receberão isso, receberão aquilo. A mensagem urgente que nós temos para pregar é de que Jesus está voltando e Ele julgará toda a humanidade. Alguns serão salvos e outros não. Arrependam-se, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa é a mensagem do Evangelho. E é isso que nós precisamos estar focados e empenhados em anunciar. Sermos testemunhas de que Jesus é o juiz estabelecido por Deus para julgar a humanidade. Amém? E diante disso, irmãos, nós temos um grande e maior objetivo neste mundo, enquanto crentes salvos pelo Senhor Jesus. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência, pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Veja como é interessante a ordem dos ensinamentos de Paulo a Timóteo e a nós aqui. Paulo Voltando. Paulo, então, ele faz aqui um pedido, e é um pedido solene, é um pedido muito importante que ele faz. Por quê? No pedido de Paulo, ele coloca como testemunhas desse pedido Deus e Jesus. Ele diz, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela manifestação do seu reino, peço. É um pedido que tem como testemunhas desse pedido Deus e Jesus. Jesus, que além de testemunha desse pedido, é descrito também, mais uma vez, como aquele que há de julgar vivos e mortos. Então, além de testemunha, é o justo juiz que virá para julgar a humanidade. E qual que é o pedido que Paulo faz? Pregue a palavra. Nós estamos aqui, irmãos, diante do pedido mais precioso que alguém poderá nos fazer um dia. O pedido de Paulo é que nós sejamos, não é só que nós preguemos a palavra, é que nós sejamos insistentes na pregação do Evangelho. Que nós sejamos motivados por anunciar a mensagem do arrependimento em todo e qualquer lugar. O texto diz, quer seja oportuno, quer não. Que nós estejamos preparados para corrigir, repreender, exortar e ensinar com toda paciência e amor. E o fato de Paulo citar Jesus aqui como testemunha e juiz nessa fala, ele não está fazendo isso, irmãos, apenas
na intenção de trazer temor aos nossos corações, ou para gerar medo em nós. Ele faz isso justamente para nos mostrar que a pregação do Evangelho é o que de fato trará a possibilidade verdadeira para que quando estivermos diante do justo juiz, sejamos reconhecidos como filhos amados e não como criaturas que se rebelaram em pecado. A pregação da palavra, a pregação do Evangelho, anunciar Jesus como juiz que há de julgar toda a humanidade, gritar aos quatro ventos que precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Essa é a mensagem que salva. Essa é a mensagem que traz raiz para o crente. Pessoas que criam uma vida e uma caminhada cristã baseadas naquilo que elas recebem, no momento em que elas não recebem, elas abandonam a fé. Talvez uma fé que elas nunca tiveram. Talvez uma fé motivada em sustentar os seus próprios ídolos. Motivada em sustentar os seus próprios desejos e suas próprias vontades. Nós não podemos criar crentes, pessoas que se dizem cristãs, mas que não se arrependem diariamente dos seus pecados. Pessoas que não têm a consciência de que só são salvas por graça, e não por mérito, não por merecimento. Nós não podemos criar pessoas que se sintam o centro do coração de Deus. Nós não podemos criar pessoas que sintam ser as melhores pessoas do mundo porque Jesus morreu por amor a elas. Nós precisamos inculcar na cabeça das pessoas que Jesus precisou morrer na cruz, porque grande era o pecado da humanidade. O pecado da humanidade tomou uma proporção tão grande, tão absurda, que se fez necessário Deus vir à terra, se fazer homem e morrer. Um simples cordeiro já não era mais suficiente. O cordeiro vivo que desceu dos céus precisou descer por causa do meu e do teu pecado. Foi por amor? Sem dúvidas. Uma pessoa que não ama não tem a capacidade de se entregar dessa forma. Por seres que não merecem. Por pessoas que ele, sendo Deus, sabia que voltaria a cometer os mesmos erros. Foi por amor? Foi por amor. Mas se não houvesse pecados, não precisaria. Ele nos amou. Ele nos ama. Mas o que nós temos feito com isso? Como nós temos anunciado desse amor? Como nós temos alimentado as pessoas que cruzam, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, lá na fila do banco, na fila da lotérica, na escola. Que Deus nós temos apresentado para essas pessoas? O justo juiz ou aquele que aceita todo mundo de qualquer jeito? O meu Deus não nos aceita de qualquer jeito. Nós podemos nos achegar a Ele quebrados, sujos, mas precisamos de um arrependimento que nos transforma. Não quer dizer que nós vamos pisar o pé dentro da igreja e vamos sair daqui mais santos que todo mundo. A santificação é algo que nós precisamos buscar diariamente. Precisamos viver de forma incessante na busca de sermos santos. Mas nós não podemos esconder isso das pessoas. Nós estamos sendo negligentes com a palavra. Nós estamos sendo negligentes com o poder que nos salvou. Nós estamos sendo egoístas, porque nós temos mentido no anúncio da palavra para as pessoas. Isso é muito grave, irmãos. Isso é muito sério. Saia daqui nessa noite. Talvez no decorrer da sua vida,
você possa ter começado a entender o Evangelho de forma diferente, porque te apresentaram um novo método, uma nova forma, um novo jeito que te faz parecer mais espiritual que outras pessoas. Porque nós estamos cercados de pessoas, cercados de líderes de igrejas, que estão sempre querendo buscar algo novo, no sentido de se sobressair, no sentido de ser mais espiritual, no sentido de ter uma aparência mais santa. Mas não foi para isso que nós fomos chamados. Não foi para isso que Jesus morreu. Jesus se fez homem, se tornou o ser mais odiado, o ser mais maltratado, aquele que foi mais desprezado entre todos os homens, para nos salvar. Como nós, da nossa posição, vamos mais adiante, os apóstolos, o que eles fizeram pelo Evangelho? Você conhece algum personagem bíblico, algum dos apóstolos que foram chamados, escolhidos por Jesus para anunciar o Evangelho, que viveram suas vidas em paz? Felizes, ricos, cheios de saúde, com relacionamentos perfeitos? Eu não conheço. E nós estamos daqui, hoje, do nosso lugar, sem fazer 1% do que esses homens fizeram, querendo coisa nova, querendo um evangelho diferente, querendo crescer, querendo aparecer, querendo ganhar, conquistar, alcançar. Não quer dizer, irmãos, que você tem que sair daqui, rasgar suas roupas e viver como um maltrapilho, como um mendigo na rua e só anunciando o evangelho o dia inteiro. Não é isso. Não é isso. Só que o que tem sido o nosso Deus? Qual é o ouro que nós temos enchido os nossos corações? Do que a nossa mente está cheia? Do que os nossos corações estão cheios? Faça essa pergunta para você mesmo. Hoje, do que o teu coração está cheio hoje? Do que tua mente está cheia? Quais são os seus planos para hoje? Quando você para analisar a tua vida, o que é a primeira coisa que você pensa? Se nós não tivermos Cristo como centro das nossas vidas, se nós não tivermos a mensagem do Evangelho que nos salvou como base e norteador do nosso dia, nós estamos servindo a outro Deus. E esse outro Deus pode ser o nosso trabalho, pode ser a nossa família, pode ser o dinheiro que nós temos, o carro que temos, a casa que temos, os filhos, esposo, esposa, cachorro. Se o centro do teu coração, se o seu coração não bater por Cristo, você não serve a Cristo. E essa é uma mensagem, irmãos, que precisa constranger os nossos corações todos os dias. Precisamos levantar das nossas camas, amanhã pela manhã, e repensar a quem queremos servir. Tudo quanto fizerdes, façam como para o Senhor. Tudo como para o Senhor. Nós recebemos uma palavra. E agora nós temos uma responsabilidade para com esta palavra. Pregue a palavra. Insista em pregar a palavra. Quer seja oportuno,
quer não seja. Nós cantamos aqui há pouco sobre uma esperança que temos. Nós cantamos aqui há pouco sobre um amanhã preparado para nós. E eu chorei as duas músicas ali, entendendo o quanto eu sou imerecedor dessa esperança. O quanto eu sou imerecedor deste amanhã, que por misericórdia, bondade e graça, Deus tem preparado para mim. Me constrange, não me alegra. Me constrange. É uma mensagem de esperança, que me dá esperança, mas me envergonha por quem eu sou. O Evangelho é isso, irmãos. É estar feliz pela graça da salvação, mas é estar triste por não estar sendo digno de caminhar com Cristo. Só que essa tristeza, ela precisa se reverter em ações. Não adianta só chorar. Não adianta só se entristecer. Porque senão a gente entra numa paranoia também e não sai do lugar. Nós precisamos de ações práticas. Nós precisamos mudar a nossa forma de enxergar as coisas. Nós precisamos nos lembrar do que Cristo fez por nós e correr para Ele. Ele morreu por nós, irmãos, e Ele não espera que nós morramos por Ele. Pelo contrário, Ele nos deu vida para que nós vivamos para Ele. Pessoas morreram por essa mensagem. Mensagem essa que hoje nós temos o privilégio de viver para ela. E nós não estamos. Não é só nós, Ministério Cristão da Restauração. O cristianismo, de modo geral, ele foi banalizado, ele foi facilitado para que os números aumentassem. Mas nós não precisamos estar preocupados com uma igreja numerosa, com casa cheia. Precisamos estar preocupados com uma mensagem que fale de Cristo, que fale do justo juiz que há de julgar todos nós. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, porque mesmo sem merecermos, o Senhor concede a nós a dádiva de ter a sua presença manifestada em nosso meio, pelo seu Espírito e através daquilo que a sua palavra nos diz. Muitas das vezes nós estamos preocupados, Pai, com manifestações físicas. Nós estamos preocupados querendo ver, querendo sentir, querendo nos emocionar, nos arrepiar, quando nós estamos diante da tua palavra, que é viva, eficaz e que deixa marcas por onde quer que ela vá. Nos perdoe, Pai, se nós estivermos negligenciando o Senhor, negligenciando a tua palavra, a tua lei. Tem misericórdia de nós, Pai, e que nós possamos sair daqui nesta noite entendendo de fato aquilo que o Senhor espera de nós. Que nós possamos dar bom testemunho do Senhor, que é o justo juiz, que virá para julgar o seu povo, para salvar aqueles que são seus e condenar aqueles que não são. Que isso não gere medo em nós, Pai, mas que isso gere um desejo incontrolável de corrermos para os seus braços, nos arrependermos e clamarmos para que o seu Espírito Santo faça morada em nós. Esse é o desejo do nosso coração, Pai. Assim como somos ensinados, ó Deus, pela tua palavra. Nós estamos aqui nessa noite anunciando o Senhor, dando testemunho do Senhor, como justo juiz que virá julgar o teu povo. E nesse instante, nós oramos por cada uma dessas pessoas que aqui estão, ouvindo a tua palavra, por cada uma das pessoas que estão nos assistindo de suas casas, ouvindo a tua palavra,
E nós clamamos, Pai, para que o Teu Espírito Santo se encarregue de fazer a obra através dessa palavra, nos corações que estão recebendo essa palavra. Porque nós sabemos, Pai, que se as pessoas forem alcançadas pelo Teu Espírito, através da Tua palavra, elas não resistirão. E elas se curvarão. E elas reconhecerão que só o Senhor é Deus. Somente o Senhor pode nos salvar. Nós Te louvamos, Pai, pela graça que recebemos de Ti, de entender que somos completamente dependentes de Ti, de entender que sem o Senhor não somos nada e que nada podemos fazer. Nós não queremos Te buscar por aquilo que o Senhor tem para nos dar. Nós não queremos, Pai, nos deixar levar pelos ídolos dos nossos corações, pelos desejos que temos para este tempo, e Te buscar motivado por isso. Nós queremos Te buscar, nós queremos nos prostrar diante do Senhor, reconhecendo que somos falhos, que somos pecadores, nos arrependendo de quem somos, e desfrutar da Sua graça, desfrutar do Teu perdão, desfrutar da Tua bondade e da Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Eu peço, Pai, pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão nessa noite, por aqueles que estão nos assistindo nas suas casas. Eu oro pelas suas famílias, pelas suas casas, seus trabalhos, suas atividades. Peço que o Senhor conceda graça, renove as forças, renove o ânimo, o entendimento ao lidar com as situações do dia a dia, e que em tudo o que fizerem, Pai, eles possam ver o Senhor. Tudo aquilo que se proporem fazer, possam se lembrar que estão fazendo para o Senhor. Coloque palavra na boca deles. Coloque situações para que eles possam, Deus, para que eles tenham a oportunidade de viver o Evangelho e de anunciar a mensagem que salva. Nós Te louvamos, Pai, por esse período que tivemos a oportunidade de estudar a Sua palavra, de estudar, Pai, aquilo que nós colocamos como confissão de fé da nossa igreja. Te louvamos porque o Senhor nos deu saúde, nos deu entendimento a todos nós, para juntos compartilharmos da Tua palavra, daquilo que é fundamental para as nossas vidas como crentes no Senhor. Que nós não venhamos nos desviar, Pai, nem para a direita, nem pela esquerda, mas que nós possamos seguir o alvo, que é o Senhor. Peço pela nossa semana, peço pelo o nosso dia de amanhã, que o Senhor nos proteja, nos livre, ó Pai, de todo mal, de todo perigo, para que o Seu nome seja exaltado e engrandecido em nós e através de nós. É isso que nós Te louvamos e agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém.